Você é estudante de odonto ou de prótese e já perdeu a paciência tentando aprender a anatomia do primeiro molar superior e ainda não conseguiu? Pois então eu vou te ajudar mostrando face a face, acidente anatômico por acidente anatômico, para que você entenda e saiba as proporções e os desenhos, porque você só vai reproduzir aquilo que você consegue entender teoricamente. Então vem comigo que esse vídeo está bem bacana e eu tenho certeza de que se você assistir até o final, você vai gostar bastante. Primeiramente eu vou te mostrar a face vestibular, é nela que você vai começar a identificar todos os pontos desse dente, e olha só que interessante. E nela nós vemos já de primeira que se nós traçarmos uma anatomia básica, bem simples, ele vai ter um formato geométrico de trapézio, sendo a base maior voltada aqui para a oclusal do dente. E nós temos a base maior que é voltada para a oclusal, a base menor que é voltada para a cervical, temos um lado mesial e outro lado distal. O lado mesial tende a ser mais reto e mais longo do que o lado distal, que seria mais curvo e mais curto. Isso faz com que o ponto de contato, ou a superfície de contato da distal seja mais no terço médio, enquanto o ponto de contato da mesial seja mais no terço oclusal. E aí eu vou te mostrar aqui, ó, no modelo, no macro modelo mesmo, exatamente isso. Perceba que, por ele ter uma anatomia mesial mais voltada, mais reta, ele tende a ter um ponto de contato mais aqui, próximo ao oclusal, enquanto o ponto de contato dele na distal é mais voltado para o terço médio. Veja como aqui é bem mais alto o ponto de contato do que aqui embaixo. Consegue perceber isso? Olha só. Então aqui está mais alto, aqui está mais baixo. Voltando para o dente, olha só, o dente isolado, ainda aqui a face vestibular, nós temos que na face vestibular, você consegue ver que a gente consegue ver duas cúspides nessa face vestibular. Uma cúspide na vestibular que está mais voltada para a mesial, você lembra que aqui é a face mais reta, então essa daqui é a mesial, essa daqui é a mais curva, então é a distal, já dá pra gente diferenciar o que é mesial e o que é distal nesse dente, e nós vemos que nós temos duas cúspides separadas por um sulco vestibular. Esse sulco dividindo as duas cúspides, nós vemos que tem uma que é mais larga e uma que é mais estreita. E não é difícil a gente perceber que a cúspide que está mais voltada para a parte mesial é mais larga do que a cúspide que é voltada para a parte distal. Então, nós podemos dizer que a cúspide mesiovestibular, que é a cúspide que está aqui na região mesial da face vestibular, ela é mais larga do que a cúspide distovestibular. Então, nós já podemos ver aqui duas características importantes na face vestibular do primeiro molar superior. Primeiro, a cúspide vestibular mesiovestibular é mais larga do que a cúspide distovestibular, e também que a aresta, a face mesial é mais reta e mais longa do que a face distal, que é mais curta e mais curva, dando um ponto de contato na distal mais alto, mais para o terço médio, e dando um ponto de contato na mesial mais para o terço oclusal. Outras questões importantes neste dente são o seguinte: se nós trouxermos para a posição anatômica, nós vemos que uma das duas cúspides é mais longa que a outra. Aqui seria mais próximo da posição anatômica desse dente, e nós podemos ver que, apesar de esta daqui, que é a distovestibular, ser a cúspide mais estreita, ela é a mais longa. Então ela é mais fininha, ela é mais estreitinha, mas ela é mais longa e mais pontiaguda do que a cúspide mesiovestibular, que tende a ser mais arredondada, mais curta e mais alargada. E isso é até um pouco óbvio, porque tudo que é muito longo e muito curto, muito longo e muito fino é mais pontiagudo. Tudo que é mais gordinho, mais larguinho e mais baixinho tende a ser mais abaulado. Deu para você perceber aí essas características? Então, nós temos aqui um trapézio de base maior aqui na oclusal, nós temos uma lateral aqui mesial, outra lateral distal mais curva e mais curta, ponto de contato na distal mais para o terço médio, enquanto o ponto de contato na mesial tende a ser mais para o oclusal. A cúspide mesiovestibular é mais larga e mais curta do que a cúspide distovestibular, que é mais longa e mais estreita. Só reforçando aqui em uma posição anatômica, perceba exatamente aquilo que eu lhe falei. Aqui nós estamos com o dente 16 no macromodelo e temos a cúspide mesiovestibular mais larga e mais curta, mais arredondada, do que a cúspide distovestibular, que é mais longa, mais estreita e mais pontiaguda do que a outra cúspide. Nós temos aqui uma borda mais reta na mesial e uma borda mais arredondada na face distal. Nós temos o ponto de contato mais alto aqui na distal e mais baixo aqui na mesial. Sabendo tudo sobre a face vestibular, agora vamos para a face palatina, porque ela tem muitas particularidades que outros dentes não possuem. Aqui na face palatina nós vemos uma grande diferença de qualquer outro dente da boca em relação a este aqui. É que a face palatina é muito mais larga, muito mais calibrosa do que a face vestibular. Nos outros dentes essa relação não é verdadeira, mas neste dente, se você perceber, eu vou pegar aqui exatamente o outro primeiro molar do nosso macromodelo e vocês vão ver o 16 e o 26 colocados um ao lado do outro, e você percebe que a vestibular é realmente bem menos calibrosa, bem menos larga, bem menos grande do que
a palatina do 26 ali. Então, para você ver isso metricamente, eu posso te mostrar aqui, olha, num paquímetro. Você vai olhar aqui, por exemplo, que esta face aqui, ela tem mais ou menos aí 30 milímetros, tá? 31, 30 milímetros ali, um pouquinho ali, ó, 30 milímetros a palatina. Enquanto a vestibular, se eu mantiver esses 30, olha só como sobra, como falta dente ali, ó, olha como é muito mais estreita. Então, se eu coloco aqui, ó, na face palatina, 30, na face vestibular falta bastante. Então, ó, digamos que eu diminuo aqui, olha, ele foi para 27, por ali, ó, tá vendo? Então ela é menos calibrosa, menos larga, a face vestibular, do que a face palatina. Então quando nós vemos a face palatina, a gente vê que ela é realmente mais calibrosa, e eu vou te mostrar mais pra frente quais são as interferências que isso vai dar em toda a nossa anatomia. Outra coisa, nós percebemos que, além das cúspides vestibulares, esse dente também tem mais duas outras cúspides, uma na mesial, aqui na palatina, e outra na distal, da palatina. Se nós juntarmos os nomes, nós vamos ter que é uma cúspide mesiopalatina e a cúspide distopalatina. Só que ambas são separadas por um sulco palatino, que é mais oblíquo do que o sulco vestibular. Olha só, o sulco vestibular é mais reto, enquanto o sulco palatino é mais oblíquo, é mais deitado. E tudo isso vai interferir também na anatomia oclusal, e eu vou mostrar para você mais para frente. Uma coisa interessante também aqui na anatomia da cúspide, desculpe, da face palatina, é que a cúspide mesiopalatina é a maior desse dente. Eu vou te mostrar isso quando eu te mostrar a oclusal. Ela é a maior, e ela é tão grande que esse dente é o único na sua boca que pode apresentar um anexo anatômico, um acidente anatômico que apenas o primeiro molar superior tem, que é o tubérculo de Carabelli, que é uma semicúspide, é uma pontinha de uma cúspide aqui na vertente lisa dessa cúspide, e não é todo mundo que tem, não são todas as pessoas que têm nos dois primeiros molares superiores, mas algumas pessoas têm isso daí e apenas no primeiro molar superior. Na verdade, ele é bem recorrente, esse acidente anatômico, tá? Mas ele só acontece na cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior. Você não vai encontrar tubérculo de Carabelli em outros dentes e nem em outras cúspides que não seja na mesiopalatina do primeiro molar superior. Então, nós temos aqui uma palatina que é bastante calibrosa, ela mantém o aspecto dela de ser um trapézio com a base maior aqui na oclusal e a base menor na cervical, e ele tem essas duas cúspides aparentes nessa face, a mesiopalatina, a distopalatina, com um sulco palatino voltado obliquamente para a distal. Pegou bem essas duas faces, agora vamos para as proximais, tanto a mesial quanto a distal, e olha só que interessantes. Olhando aqui agora das faces mesial e distal, nós vemos que este dente ele apresenta agora um formato mais retangular, ele é mais um retângulo, quase que com essas faces palatina e vestibular paralelas, sendo que esse retângulo é mais largo do que alto. Você consegue perceber que ele tem uma largura maior do que a altura? Essa é uma característica dessas proximais do primeiro molar superior. Outra questão é que a face distal, ela apresenta geralmente um recortezinho de um sulco secundário aqui na crista marginal distal, enquanto na crista marginal mesial ela tende a ser mais reta. Nós sabemos que, dependendo do indivíduo e das pessoas, várias estruturas anatômicas são variáveis, tá? Mas isso daí, como um padrão, nós temos que a crista marginal mesial ela é mais reta, mais contínua, enquanto a crista marginal distal tem um recorte aqui, dando esse aspecto da distal. Outra questão aqui nas faces distal e mesial é que nós conseguimos ver tanto a face palatina quanto a face vestibular sendo da seguinte forma: a palatina tende a ser mais convexa, dando uma bossa palatina maior do que a bossa vestibular. Então a inclinação da palatina é maior do que a inclinação vestibular, tanto por distal quanto por mesial. E aí nós podemos ver que realmente aqui a mesial, tanto porque nós temos aqui uma crista marginal mais reta, quanto nós temos aqui um tubérculo de Carabelli na cúspide mesiopalatina. E finalmente vamos agora para a tão linda e tão temida face oclusal do primeiro molar superior. Calma, você não precisa ter medo, porque aqui você vai aprender tudo que é importante, todas as proporções e todos os direcionamentos de cada acidente anatômico. Vem comigo e olha que bacana. E nós podemos ver aqui na face oclusal as 4 cúspides ao mesmo tempo, sendo a mesiopalatina a maior de todas, a mais calibrosa, sendo seguida pela mesiovestibular, depois a distovestibular e por último a menorzinha, a distopalatina. Isso é um pouco lógico, porque se esta daqui é a maior e ela compete espaço com esta daqui vai ser a menorzinha. E você lembra que eu falei que a mesiovestibular é mais larga do que a distovestibular? Então esta daqui sempre vai ser maior do que esta. Então fica sendo a maior, a segunda maior, a terceira maior e a última lá em relação ao tamanho. Okay? Fora essas cúspides, nós vemos
na face oclusal desse dente, uma outra estrutura anatômica muito importante, que é a ponte de esmalte. A ponte de esmalte é esta estrutura aqui, esta elevação de esmalte que interrompe a comunicação destes dois sulcos aqui, que seriam um só. Ela é uma elevação que dá estrutura biomecânica, ela dá resistência ao dente, porque este dente é chave de oclusão. Isso é um outro conceito mais pra frente. Mas olha só, isso daqui é uma elevação que dá muito mais reforço, é como se fosse uma viga biomecânica do dente, uma viga natural ali que Deus colocou para que a gente tenha uma função de bastante força nesse dente, bastante execução de maceração aí, como ele é um dente importantíssimo para a nossa oclusão. Então, nós temos aqui a ponte de esmalte, e nessa ponte de esmalte, se nós traçarmos aqui uma aresta, uma aresta aqui, ao longo dessa ponte de esmalte, e nós unirmos aqui as arestas longitudinais desse dente, você sabe o que é aresta longitudinal? Deixa eu mostrar aqui, eu já vou marcar aqui e já vou te mostrar. Ó, arestas longitudinais palatinas e aresta longitudinal vestibular. O que seria a aresta longitudinal? É justamente você pegar o dente longitudinalmente. Por que longitudinalmente? Porque nós estamos vendo o longo eixo do arco dentário, tá? Então deixa eu colocar nesta posição aqui para você entender melhor, e eu vou pegar o arco dentário aqui do nosso macromodelo e vou te explicar o que seria longitudinal. Ó, o nosso arco dentário está aqui, ó, tá? Ele prossegue para lá. Então, ele vem aqui e faz este tipo de caminho. Então, longitudinalmente no arco, nós temos isto aqui. E transversalmente no arco, nós temos este caminho aqui. Então, longitudinal vai de mesial para distal. Transversal vai de vestibular para palatina e vice-versa. Então, se nós pegarmos aqui e marcarmos estas arestas aqui, ó, que é o conjunto das arestas, a aresta mesial da cúspide médio vestibular, mais a aresta distal da cúspide médio vestibular, aresta mesial da cúspide disto vestibular, mais a aresta distal da cúspide disto vestibular. Se a gente pega isso daqui tudo, a gente chama de aresta longitudinal do dente, só que é aresta longitudinal vestibular. Se a gente unir aqui também, ó, aqui se chamam arestas longitudinais palatinas. Se nós unirmos isso daqui, que era o que eu estava explicando, se nós unirmos as arestas longitudinais, que é isto aqui, olha só, vou voltar para cá. Se nós unirmos as arestas longitudinais, tá vendo aqui? Tanto na vestibular quanto na palatina, e nós unirmos também as cristas marginais distal e mesial, que são chamadas também de arestas transversais, já expliquei por que transversais, se nós unirmos tudo isso, a ponte de esmalte, as arestas longitudinais e transversais, nós vamos ter aqui um número 9 sendo formado. Está vendo só? Olha o 9 aqui, ó. Quem desenvolveu isso daí, quem percebeu isso daí, que difundiu, foi o professor Paulo Cano, que é uma sumidade na odontologia e na prótese. Então, percebe isso daqui, ó, um 9, tá vendo só? E aí é mais um exemplo aqui de desenho desse dente. E quando nós unimos tudo isso daqui, que são as arestas longitudinais e a aresta transversal, nós temos o perímetro oclusal. Você sabe o conceito de perímetro, matematicamente falando? Perímetro seriam as bordas ali de um limite, é o contorno de um terreno. Então aqui é o contorno. Todo esse contorno aqui chamamos de perímetro oclusal. E tudo que está para dentro desse perímetro oclusal, ou seja, tudo isso daqui, dentro disso, chama-se mesa oclusal. Essa mesa oclusal vai comportar as vertentes triturantes de cada cúspide. Tá vendo só isso daqui? Ó? Isso daqui é uma cúspide, ó, na parte de fora da mesa oclusal e na parte de dentro, ó, cúspide mesiovestibular. Aqui, cúspide mesiopalatina, tá? A gente tem a vertente triturante, que é o que vai triturar o alimento, por isso que ela é cheia de reentrânciazinhas e saliências, que nós vamos nomeá-las, e também a vertente lisa, que é, por exemplo, por onde o alimento vai escoar ali, ele não vai triturar o alimento aqui na parte de fora, vai triturar aqui. Então, dentro da mesa oclusal, nós temos aqui as vertentes triturantes de cada cúspide, tá? Olha só, mais uma vertente triturante, mais uma vertente triturante. E essas vertentes triturantes, elas são formadas, tanto as triturantes quanto as lisas, na verdade, mas sempre por uma aresta, tá? Então aqui a aresta triturante. Por que triturante? Porque ela está na vertente triturante da cúspide. Ela é uma aresta, toda aresta, geometricamente falando, é um tracinho, né? É um caminho que é um tracinho. Então, ela é uma aresta triturante da cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior. E aqui nós temos a aresta lisa, tá? Da cúspide mesiopalatina. A aresta triturante, ela vai dar no fundo da fóssula central desse dente. Ops, perdão, eu bati a mão, mas olha, você tá vendo aqui que tem um buraquinho aqui, um furinho nesse dente? Olha um furinho ali, ó. Isso daqui é a fóssula central desse dente. Tá vendo lá? Então, como ele tem esse furinho aqui, cada aresta dessa aqui, ó, vai dar nessa fóssula central. Olha mais uma aresta aqui, ó. Olha mais uma aresta, eu vou marcar neste sentido. Ó, ela é uma aresta, tá vendo lá? Inclusive, no macromodelo aqui tem uma facetinha de desgaste aqui, mas ó, aresta, e ela tá dando lá em direção, à nossa fóssula central, tá vendo? Olha lá.
Outra aresta, aqui seria da distovestibular, ela está dando bem onde seria mais uma fóssula, mas está sendo cortada aqui pela ponte de esmalte. E mais uma aresta aqui, indo para a ponte de esmalte, ok? Nós temos aqui mais uma fóssula distal aqui nesse dente, e nós temos aqui mais uma, e nós temos aqui uma outra aresta indo para as fóssulas e outra aresta indo para a fóssula. Você consegue perceber? Então, as arestas, elas são elevações. Veja só que ela é uma elevação no dente. Olha só, e está dando lá no fundo da fóssula, ela está dando lá no fundo do buraquinho do dente. Aqui é a mesma história, ela sai da ponta da cúspide, ela faz um caminho aqui de uma elevação e depois ela morre aqui dentro da fóssula central. Tá vendo só? Só que essa fóssula central, além disso, ela é o ponto de partida para alguns sulcos, ou seja, para alguns caminhos. Olha só este caminhozinho aqui, ó. Tá vendo lá? Ele é um caminho. E ele está morrendo lá na fóssula central. E olha que interessante. Este caminho aqui que morre na fóssula central, ele vem aqui para vestibular. Então ele é chamado de, aqui, ó, tá vendo? Aquele sulco vestibular que eu mostrei para você que era mais verticalizado. Olha só. Este sulco aqui, ele é chamado de sulco oclusovestibular, tá? Ele é um sulco que está na oclusal, mas que ele vai para vestibular. E este sulco oclusovestibular, assim como na vestibular ele tem um trajeto mais retilíneo, aqui ele também vai ter um trajeto retilíneo aqui, quase que horizontalizado, ligeiramente indo para mesial. Enquanto nós vemos que da fóssula central também nós temos um outro sulco indo para cima aqui em direção mesial, ok? Quase indo cortar a crista marginal mesial, só que ele é interrompido e a crista marginal mesial passa direto. E nós temos aqui da fóssula central mais um sulco sendo projetado em direção à nossa ponte de esmalte. E ele iria cortar essa ponte de esmalte, mas ele não tem força suficiente, porque a ponte de esmalte é bastante elevada, e ele acaba morrendo aqui no início da ponte de esmalte. Então nós vemos que, do ponto de vista de reentrâncias, ou seja, de sulcos, da fóssula central aqui nós temos um que vai para mesial, um que vai para vestibular e outro que vai para a ponte de esmalte. Se nós olharmos, eu vou até tirar um pouco aqui este dente e vou pegar o dente homólogo aqui, o outro dente, e eu vou te mostrar o seguinte: se a gente pegar a fóssula central e a gente traça os três sulcos principais, que são os chamados aqui, três sulcos principais mesiais, nós temos aqui um formato de estrela da Mercedes. Sabe aquela estrela de 3 pontas daquele carro alemão, da Mercedes? Olha como parece, tá vendo só? Uma estrela da Mercedes. E agora, nós temos o sulco principal distal aqui, que ele vem. Ó, lembra que eu falei que na palatina ele tinha um trajeto bem tortuoso aqui, oblíquo, indo para distal? Ele continua tortinho, vindo para cá, ó, bem tortinho. Olha a diferença deste aqui que vem reto e continua reto, para este aqui que vem torto e continua torto. E o caminho dele faz o seguinte, deixa eu arriscar aqui de volta o outro. Ele vem aqui, ó, torto, e ele vem torto, e ele continua torto. Só que ele faz aqui, ó, um formato, segundo o nosso grande mestre Hilton Riccieri, um formato de andorinha. Se você fosse desenhar uma andorinha quando era criança, você não ia fazer um formato de V? Olha o Vzinho aqui, ó, tchan, tchan. Tá vendo lá, ó? Então, um formatinho aí de andorinha. Olha lá, ó, tchan, tchan. Consegue perceber? É uma andorinha. Ele vem oblíquo aqui e ele quer entrar, esse sulco principal, ele quer entrar em direção a este sulco aqui, central, principal, só que ele não tem força também para passar pela ponte de esmalte. Como ele não tem força, ele entra um pouco, morre aqui na ponte de esmalte e volta aqui em direção à cúspide distovestibular. Então, voltando aqui para a posição anatômica, olha só, ele vem aqui, faz aqui a andorinha, tenta ir em direção a este sulco central aqui, este sulco principal, e ele não consegue por causa da ponte de esmalte, que é bastante elevada. Olha ele aqui, olha a ponte de esmalte, tá vendo? Ela não deixa ele passar, e aí ele acaba indo em direção aqui à cúspide distovestibular. E dele a gente vê que saem alguns sulcos secundários. Só que eu vou te mostrar aqui na outra cúspide aqui, a cúspide mesiovestibular, exatamente isso, porque fica mais fácil de você perceber. Quando nós temos uma aresta, aqui está a aresta, como eu te falei, a aresta triturante da cúspide mesiovestibular está indo morrer em direção à nossa fóssula central. E paralelamente a isso, olha aqui o caminho dela. Paralelamente a ela, que é uma elevação, nós temos algumas dobras, alguns sulcos. Esse sulco é literalmente uma dobra aqui na face, na cúspide triturante, na vertente triturante da cúspide, e ela é paralela à aresta. E olha aqui mais uma, olha, ó, consegue perceber aqui, ó, mais uma se comunicando para cá, consegue perceber? Então aqui nós temos a elevação, que é a aresta, e lateralmente, paralelamente a essa aresta, nós temos uma dobra chamada sulco secundário. E cada sulco secundário vai
cair em um sulco principal. Então é como se aqui fosse um rio perene, um rio principal, na verdade, e aqui fosse um afluente, é um riozinho menor, um riacho que está desembocando aqui no rio principal. Olha o rio principal, o riozinho secundário. Então, sulcos secundários desembocam em sulcos principais. Olha aqui, ó, sulco secundário vai desembocar num sulco principal, que é este aqui. Tá vendo lá? Ó, este aqui é o principal, ele vai desembocar aqui. Outro sulco secundário vindo morrer aqui. Outro sulco secundário aqui, ó, vindo acabar no sulco principal. E ele é bem paralelo, o sulco secundário é paralelo à aresta triturante da cúspide, perdão, saí da câmera, ele é paralelo à aresta triturante da cúspide mesiopalatina, perdão. E olha aqui mais um sulco secundário, percebe aqui, ó, ele é paralelo a esta aresta, e ele está vindo morrer em um sulco principal. Tá vendo aqui o sulco principal? Tá vendo aqui o sulco secundário? Tá vendo aqui a aresta triturante? E olha lá, ó. Então, o dente, ele tende a quê? A seguir aresta, indo morrer em uma fóssula, olha a fóssulazinha aqui, ó, uma aresta, e ao lado dessas arestas tem depressões chamadas sulcos secundários. Consegue perceber? Então nós temos projeções, sulcos, projeções, sulcos. Olha mais um sulco secundário aqui, ó, tá vendo? Então aqui nós temos uma vertente triturante aqui que está indo para a ponte de esmalte, que é a ponte de esmalte, e ao lado aqui nós temos esse sulco secundário. Agora eu quero te mostrar que coisa interessante aqui, ó, mais uma dica do professor Hilton Ricchieri, mais uma observação dele. Você consegue perceber que aqui na cúspide, na face vestibular aqui da cúspide distovestibular, por exemplo, você tem aqui um formato convexo, côncavo, convexo, côncavo, convexo. É como se a gente tivesse aqui um sinal matemático de chave, sabe chave? Quando a gente faz expressões numéricas, chave. A gente tem aqui um formato de chave. E por que a gente tem esse formato de chave, essa entradinha aqui de um lado e esta entradinha aqui do outro? Justamente pela formação aqui de sulcos secundários. Olha o sulco secundário, como ele vai desembocar aqui, e a depressão, o final dele forma esta depressão. Tá vendo só? Então, ó, quando a gente vê, deixa eu pegar outros dentes aqui só para a gente ter mais ideia. Vou pegar aqui um premolar para você ter uma ideia. Tá aqui o premolar, a gente tem aqui um sulco secundário, a gente tem aqui outro sulco secundário, e olha só como ele tem aqui esta entradinha bem no sulco secundário, olha só, aqui e aqui, ó, tá vendo? Se a gente pegar o segundo premolar, que tem ainda mais marcado, olha só, a gente tem aqui uma entradinha, aqui a gente tem outra entradinha, e olha o sulco secundário aqui, e o sulco secundário aqui, ó, e tá vendo ele aqui, ó, é exatamente onde ele está vindo acabar, que tem essa depressão, tá bem? Então voltando para o nosso primeiro molar superior, em cada sulco secundário aqui, nós vamos ter aqui alguma depressão. Só que, ó, uma depressãozinha aqui mais discreta, aqui, ó, uma depressão mais discreta aqui, e a depressão está terminando, está sendo provocada pelo término do sulco secundário. Olha a depressãozinha aqui também, e olha o sulco secundário, tá? Então nós temos bastantes informações aqui a respeito do primeiro molar superior. E vamos agora falar a respeito desta cúspidezinha aqui pequenininha, sobre a qual nós já falamos, e olha só, ela é muito importante por quê? Porque se nós olharmos de oclusal, nós vamos ver que a face mesial ela é mais reta, enquanto a face distal tem esta pontinha aqui na cúspide distopalatina. Você consegue ver que este 9, o pezinho dele é mais pontiagudo aqui, olha só, a pontinha, tá vendo só? E o que é que isso vai trazer? Vai dizer que o ponto de contato, ou superfície de contato, da distal deste dente aqui, do primeiro molar superior, é mais palatinizado, e isso só acontece neste dente, no primeiro molar superior, em relação a todos os outros dentes. Deixa eu mostrar aqui para você, no nosso macromodelo, como são os contatos, os pontos de contato ou superfícies de contato. Você pode ver que aqui nós temos, entre canino e premolar, um ponto de contato mais vestibularizado. Olha como aqui tem muito caminho até chegar ao ponto de contato e a vestibular já é aqui. Olha aqui a mesma coisa, o ponto de contato é mais vestibularizado. Olha aqui, ó, entre o primeiro molar superior, mesial dele, e o segundo premolar também é o mais vestibularizado. Só que olha que interessante aqui, ó, tem toda uma superfície de contato na distal do primeiro molar superior e ele é mais realmente palatinizado. E isso daqui acontece por causa desta curvinha a mais que tem esta microcúspide aqui, que faz esse 9, lembra do 9? Faz esse 9 ter um biquinho a mais aqui na cúspide distopalatina. Isso daqui é muito importante. Se você vai construir um dente e não faz isso, se você faz aqui um dente mais sem esse contato na palatina aqui na distal, você não vai dar um aspecto de primeiro molar superior, tá bem? Então é o único dente da boca em que nós temos esse contato mais palatinizado. Nós temos então aqui várias marcações, várias questões anatômicas do primeiro molar superior. Você pode ver que você pode
dizer quem é ele, se ele é o direito ou o esquerdo de todas as faces. Então, se você pega aqui pela vestibular, você vai ver que a cúspide mais longa e mais estreita é a distal. Nós sabemos que a face distal aqui, a borda distal, olhando por vestibular, é mais curva e mais curta, enquanto a mesial é mais longa e mais reta. A cúspide mesio-vestibular é mais larga e menos alta do que a cúspide disto-vestibular. Então tudo isso me traz a informação de que aqui é a mesial, aqui é a distal. Se aqui é a mesial, o meu arco dentário está seguindo para cá. Então eu já tenho as informações de quem é esse dente. Aqui a mesma história. Eu tenho na palatina uma cúspide mesiopalatina mais calibrosa e que tem um tubérculo de Carabelli, não é uma regra, mas se houver, você já sabe que essa daqui é a cúspide mesiopalatina, enquanto a distopalatina é bem menos calibrosa. O sulco palatino é muito mais oblíquo do que o sulco vestibular, então nós podemos identificar essa face, e também, por oclusal, nós podemos ver que a face, a borda mesial, ela é muito mais reta e a borda distal é mais oblíqua, causando este biquinho aqui, este ângulozinho aqui na cúspide distopalatina. Então nós sabemos diferenciar por vários aspectos aí qual seria o primeiro molar esquerdo e o primeiro molar direito. Então se aqui é a palatina e aqui é a mesial, o meu arco vai seguir para cá, então este aqui só pode ser o dente 26. Enquanto este aqui, olha só, maior cúspide de todas é esta daqui, então ela só pode ser a mesiopalatina. Aqui é o biquinho da distal, olha, distopalatina aqui, cúspide distopalatina. Então aqui só pode ser a distal e aqui só pode ser a mesial. Aqui é mais reto, aqui é mais oblíquo, aqui é menor, aqui é maior, então aqui só pode ser a vestibular, aqui só pode ser a palatina. Sabendo disso, eu sei que este aqui é o dente 16, este aqui é o dente 26. Vamos ver se esse daqui realmente é o dente 16? Olha só, aqui nós temos o primeiro hemiarco no nosso macromodelo e aqui está o encaixe do dente 16. E antes que vocês me perguntem bastante, é muito justo que eu diga que este macromodelo aqui é o macromodelo do TPD Rafael Costa, que é um exímio TPD, um exímio ceramista, sabe muito de morfologia, e eu tive a alegria de comprar um dos poucos macromodelos que ele fez, e ele não está mais vendendo, mas se você quiser perguntar se ele não quer fazer uma edição especial, sinta-se à vontade, eu te recomendo segui-lo e também me seguir nas redes sociais, porque lá nós temos muitas coisas muito bacanas. Viu só que o primeiro molar superior não é esse bicho de 7 cabeças todo? Na verdade, você tem que entender onde estão as estruturas e quais são essas estruturas anatômicas. Aqui nesse vídeo eu não trouxe função, eu não trouxe fisiologia oclusal, ou seja, onde cada cúspide vai tocar, onde cada fóssula vai ocluir, quais são o balanceio, enfim, eu não trouxe nada de função aqui, mas eu trouxe anatomia, estruturas, para que você entenda um pouco mais do desenho desse dente. Eu te recomendo agora que você já sabe, você rever, você olhar particularmente cada parte deste vídeo, anotar e começar a ver dentes naturais. Pega um modelo de gesso, um modelo impresso, um modelo 3D, olha lá aquele dente, identifica cada estrutura, veja as variações anatômicas e complementando isso daí, o que você tem que fazer é executar, praticar, ou fazendo um enceramento progressivo desse dente, ou fazendo um enceramento regressivo, ou fazendo em cera, ou fazendo em resina, ou fazendo no computador, desenhando em 3D, mas você deve fazer isso daí da sua prática, você tem que esculpir, olha o dente, olha um macromodelo, olha um dente mesmo extraído e vai fazer na sua mão, denominando cada estrutura anatômica. Eu tenho certeza de que se você souber as estruturas, souber denominar e também executar, a sua visão e a sua mão serão muito mais eficazes. Se você gostou, curte este vídeo, me segue porque tem muita coisa legal vindo por aí. E se você quer mais anatomia dental, comenta aqui, deixa nos comentários. Ah, doutor, eu quero tal anatomia, eu quero tal dente. Poderia explicar um pouquinho mais a respeito de tal coisa? Tira aí alguns mitos de tal grupamento dentário. Eu posso trazer mais conteúdos assim se você achar interessante, porque este canal aqui, ele é mais direcionado para pessoas leigas na odontologia, mas eu posso trazer conteúdos bem bacanas para você que é profissional da prótese ou profissional da odontologia, estudante das duas áreas também. Um abraço, me siga nas redes sociais, se inscreva aqui no canal que eu tenho certeza de que você vai ter muita coisa bacana para ver por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.